A manteiga é um dos ingredientes mais tradicionais e versáteis da culinária mundial. Utilizada tanto em receitas doces quanto salgadas, ela é apreciada pelo seu sabor rico, textura cremosa e capacidade de enriquecer os alimentos. Mas como exatamente esse alimento tão presente na nossa mesa é produzido em larga escala? Neste texto, vamos desvendar todas as etapas do processo industrial de fabricação da manteiga, com foco especial na manteiga sem sal, desde o pasto das vacas até o ponto de venda. Bem-estar animal e ordenha. A produção da manteiga começa muito antes das máquinas e equipamentos industriais. Tudo tem início no campo, com o cuidado dedicado às vacas leiteiras. Nessas fazendas modernas, o bem-estar animal não é apenas uma prioridade, é uma exigência fundamental para garantir um leite de qualidade superior, que será a base para a manteiga que chega à sua mesa. Pesquisas mostram que o estado emocional da vaca interfere diretamente tanto na quantidade quanto na qualidade do leite produzido. Animais submetidos a estresse geram menos leite e de menor valor nutricional, além de alterações no sabor. Por isso, as fazendas investem num ambiente saudável e confortável. Espaços amplos, limpos e protegidos, com alimentação natural e rica em nutrientes. O capim-elefante, por exemplo, é uma das principais fontes de fibra e energia para esses animais, favorecendo a saúde digestiva e melhorando o teor de gordura do leite. Outro ponto fundamental é o uso da tecnologia. As vacas são monitoradas individualmente por colares inteligentes capazes de registrar informações como batimentos cardíacos, temperatura corporal, nível de atividade e padrão de alimentação. Esses dados são analisados em tempo real, permitindo a detecção precoce de qualquer problema de saúde ou sinal de desconforto. A ordenha, por sua vez, é totalmente automatizada. Cada vaca entra em baias individuais, onde dispositivos com copos de borracha macia realizam a extração do leite com delicadeza e higiene. O sistema garante máxima eficiência sem causar dor ou incômodo ao animal. Após o processo, as vacas são reunidas com seus bezerros, reforçando o vínculo materno e reduzindo o estresse, o que também contribui para uma produção de leite mais equilibrada. Transporte e análise do leite. Após ser cuidadosamente ordenhado nas fazendas, o leite segue para a próxima etapa da sua jornada, o transporte até a indústria. Esse processo exige agilidade e controle rígido de temperatura para garantir a preservação das propriedades nutricionais e microbiológicas do produto. O leite é armazenado em tanques refrigerados e transferido para caminhões-tanque especialmente projetados que mantêm a temperatura entre 2 e 4 graus Celsius durante todo o trajeto. A legislação e as boas práticas industriais determinam que o leite deve chegar à fábrica no prazo máximo de 24 horas após a ordenha. Esse intervalo é essencial para evitar a proliferação de bactérias e o início de processos naturais de fermentação que podem comprometer a qualidade final da manteiga. Assim que os caminhões chegam à indústria, o leite passa imediatamente por uma triagem técnica. Antes mesmo de ser descarregado, amostras são coletadas e encaminhadas ao laboratório de controle de qualidade. Ali, uma série de análises é realizada para verificar se o leite atende aos critérios exigidos para o processamento industrial. Os principais parâmetros avaliados incluem teor de gordura, fundamental para a textura e o rendimento da manteiga. Teor de proteína, que influencia o sabor e a estrutura do produto. Acidez, que indica o frescor e o tempo decorrido desde a ordenha. Presença de micro-organismos, que pode revelar contaminações bacterianas. Resíduos químicos, como antibióticos ou agrotóxicos, que não podem estar presentes. Somente os lotes que passam por todos esses testes e apresentam resultados dentro dos padrões de qualidade são liberados para entrar na linha de produção. O restante é descartado ou redirecionado para outros usos, menos exigentes.
Esse rigor assegura que apenas leite de excelência seja utilizado na fabricação da manteiga. Pasteurização e homogeneização. Antes de dar origem à manteiga, o leite precisa ser cuidadosamente preparado. Esse preparo envolve duas etapas essenciais para garantir a segurança, a estabilidade e o rendimento do produto final: a pasteurização e a homogeneização. Esses processos são executados logo após a aprovação do leite nos testes laboratoriais, ainda nas primeiras horas após a chegada à fábrica. Pasteurização. Segurança alimentar em primeiro lugar. A pasteurização é um método térmico que consiste em aquecer o leite a uma temperatura controlada, geralmente entre 85 graus Celsius e 90 graus Celsius, por aproximadamente 15 segundos. Esse procedimento tem como principal objetivo eliminar micro-organismos patogênicos e enzimas naturais, que, se presentes, poderiam acelerar a deterioração do leite ou comprometer a segurança alimentar. Esse processo não afeta significativamente os nutrientes do leite, mas é altamente eficaz na destruição de bactérias como Salmonella, Listeria e Escherichia coli. Após o aquecimento, o leite é resfriado rapidamente a temperaturas próximas de 4 graus Celsius, o que preserva sua qualidade e impede o desenvolvimento de novas colônias bacterianas. Homogeneização. Uniformidade na estrutura do leite. Logo após a pasteurização, o leite passa pela homogeneização. Aqui, ele é submetido a alta pressão em máquinas especiais que quebram os glóbulos de gordura em partículas muito menores. O objetivo é distribuir a gordura de forma uniforme por todo o líquido, evitando que ela se separe e suba à superfície. Esse processo é fundamental para a fabricação da manteiga, pois facilita a separação controlada do creme e garante maior consistência ao produto final. Além disso, a homogeneização melhora a textura e a estabilidade da manteiga ao longo do tempo. Separação do creme, isolando a essência da manteiga. Após passar pela pasteurização e homogeneização, o leite está pronto para uma das etapas mais importantes da produção da manteiga, a separação do creme. É nesse momento que o ingrediente principal da manteiga, a gordura do leite, é isolado do restante da composição líquida. Esse processo ocorre em centrífugas industriais, máquinas de alta rotação que funcionam com base no princípio da força centrífuga. Ao girar milhares de vezes por minuto, elas conseguem separar os componentes do leite com precisão. A gordura, sendo menos densa, se acumula no centro da centrífuga, enquanto a parte líquida, mais leve, é lançada para as bordas. Como resultado, obtém-se dois produtos distintos: creme de leite, com teor de gordura entre 30% e 40%, que será usado na fabricação da manteiga. Leite desnatado, com baixo teor de gordura, que pode ser destinado à produção de outros derivados, como leite em pó, iogurtes ou bebidas lácteas. Esse creme extraído precisa ter um percentual de gordura uniforme. Por isso, se necessário, os operadores ajustam esse teor por meio da adição de mais gordura ou da diluição com leite desnatado, garantindo que cada lote tenha a mesma composição, fator essencial para a padronização do sabor, da textura e da consistência da manteiga. Além disso, essa etapa influencia diretamente o rendimento da produção. Um creme com teor muito baixo não produzirá manteiga suficiente, enquanto um creme com gordura excessiva pode comprometer a textura desejada. Por isso, cada detalhe é monitorado com cuidado, unindo precisão técnica e controle de qualidade. Maturação do creme. Com o creme devidamente separado e padronizado, inicia-se a etapa de maturação, um processo essencial para garantir o sabor característico e a qualidade final da manteiga. Nessa fase, o creme é transferido para tanques refrigerados, onde permanece sob repouso controlado por um período que pode chegar a 15 horas. A temperatura desses tanques é mantida entre 8 graus Celsius e 13 graus Celsius, condição ideal para favorecer a ação das bactérias lácticas naturalmente presentes ou adicionadas ao creme.
Esses micro-organismos iniciam um processo de fermentação leve que acidifica o creme e contribui para o desenvolvimento de notas sensoriais mais complexas. A maturação é monitorada com base em 2 parâmetros principais: o pH do creme, que indica o nível de acidez alcançado, e a temperatura interna, que deve permanecer estável durante todo o processo. Essa combinação de tempo, temperatura e fermentação microbiana resulta em um creme mais encorpado, com textura firme e sabor levemente ácido, preparando-o para a próxima etapa, a batedura, onde a manteiga finalmente tomará forma. Batedura, a transformação do creme em manteiga. Após a maturação, o creme está pronto para passar pela etapa mais emblemática de sua transformação, a batedura, também conhecida como churning. É aqui que o creme deixa de ser um líquido espesso e se transforma finalmente em manteiga. O processo ocorre em grandes batedeiras industriais capazes de agitar o creme de forma contínua e controlada por cerca de 20 a 30 minutos. Durante essa agitação intensa, o movimento mecânico rompe as membranas que envolvem os glóbulos de gordura. Isso faz com que essas partículas se aglutinem umas às outras, formando pequenos grânulos sólidos de gordura. Ao final do processo, o conteúdo do tanque se separa em 2 partes distintas: manteiga sólida, formada pelos glóbulos de gordura agregados, leitelho, também chamado de buttermilk, um líquido branco e fino, rico em proteínas e nutrientes, que pode ser aproveitado em panificação, bebidas lácteas ou na alimentação animal. É fundamental que a batedura seja realizada sob temperatura controlada, geralmente entre 10 graus Celsius e 14 graus Celsius. Se a temperatura estiver muito baixa, a gordura não se aglutina corretamente. Se estiver muito alta, pode comprometer a consistência da manteiga, tornando-a mole e instável. Essa etapa, embora mecanizada, exige precisão. O ponto certo da batedura define não só a estrutura física da manteiga, mas também influencia sua textura final e capacidade de conservação. Lavagem e drenagem. Após a batedura, a manteiga sólida já está formada, mas ainda não está pronta para o consumo. Nesse estágio, ela ainda contém uma quantidade significativa de leitelho residual, o líquido resultante da separação da gordura. Embora o leitelho tenha valor nutricional, sua permanência na manteiga pode comprometer a qualidade do produto, acelerando a oxidação e favorecendo o aparecimento de sabores indesejáveis. Para garantir a pureza e aumentar a durabilidade da manteiga, inicia-se então o processo de lavagem. A manteiga é submetida a sucessivas enxaguadas com água fria potável. A temperatura baixa da água ajuda a manter a consistência da manteiga e evita que a gordura se desfaça durante o processo. A lavagem pode ser feita de 2 a 3 vezes, até que toda a fração líquida seja eliminada. Na sequência, a manteiga é direcionada para peneiras ou esteiras drenantes, onde o excesso de umidade é removido por gravidade ou por leve pressão mecânica. Este cuidado é fundamental para garantir uma textura uniforme, livre de bolhas ou acúmulos de água e para prevenir a contaminação por micro-organismos. O resultado é uma manteiga limpa, estável e pronta para as etapas finais de modelagem e embalagem. Moldagem e corte. Com a manteiga pronta em sua composição final, já trabalhada, eventualmente aromatizada e com a textura ideal, chega ao momento de definir sua apresentação comercial. A etapa de moldagem e corte transforma a massa uniforme em unidades com formatos e tamanhos específicos, prontos para a embalagem e distribuição. A escolha do formato depende do tipo de mercado e da finalidade do produto. Entre os principais modelos, destacam-se tabletes, geralmente de 100 gramas ou 200 gramas, voltados ao consumidor doméstico. Bastões ou cilindros, ideais para uso em cozinhas profissionais, padarias e confeitarias, facilitando o fracionamento. Potes plásticos ou de vidro,
usados em manteigas cremosas ou com ingredientes adicionados, como ervas ou alho, que demandam uma textura mais pastosa. A moldagem é realizada por prensas automatizadas, que operam em alta velocidade e garantem precisão nos formatos, peso padronizado e acabamento visual. Em seguida, as peças moldadas passam por um sistema de corte e separação que define os lotes individuais. Essa padronização é fundamental não só para a estética e praticidade do produto, mas também para facilitar o empacotamento, o transporte e a estocagem, além de garantir que cada unidade entregue ao consumidor mantenha sempre o mesmo padrão de qualidade. Embalagem. Após a moldagem e o corte, a manteiga está pronta para receber sua proteção final, a embalagem. Muito mais do que uma simples etapa estética, embalar corretamente é essencial para preservar a integridade, o frescor e a segurança do produto, até o momento do consumo. As embalagens mais utilizadas variam de acordo com o tipo de manteiga e seu público-alvo. Entre os formatos mais comuns estão papel manteiga aluminizado, usado para tabletes tradicionais. Ele possui camadas que protegem contra a luz e odores, além de ser resistente à gordura. Plástico termoencolhível, aplicado por calor, que envolve completamente bastões ou blocos de manteiga, vedando o produto de forma eficiente. Potes com tampa hermética, ideais para manteigas cremosas, compostas ou com adição de sabores. São práticos para uso diário e garantem uma vedação segura. Essas embalagens não apenas facilitam o manuseio e o armazenamento, mas também cumprem uma função crítica: impedir a entrada de oxigênio, luz e umidade, principais agentes da oxidação da gordura. Assim, a manteiga mantém sua textura macia, sabor neutro e cor estável por mais tempo, mesmo sob refrigeração. Além disso, a rotulagem inserida nessa etapa garante todas as informações exigidas por lei, como validade, ingredientes e origem. Logística e distribuição. Concluído o rigoroso processo de fabricação e controle de qualidade, a manteiga está pronta para seguir rumo ao mercado. Essa etapa exige uma logística bem estruturada, que garanta a manutenção da cadeia de frio e a entrega pontual dos produtos aos pontos de venda. As unidades embaladas e armazenadas em câmaras frigoríficas são carregadas em caminhões refrigerados, com temperatura controlada entre 2 graus Celsius e 5 graus Celsius, mesma faixa do armazenamento na fábrica. Esse cuidado é essencial para preservar a integridade física, o sabor e a textura da manteiga durante o transporte. E assim termina a jornada da manteiga, um processo que começa no campo, com cuidado e tecnologia, e passa por etapas rigorosas até chegar à sua mesa com qualidade e sabor garantidos. Se você gostou de entender como funciona a indústria por trás de um alimento tão comum no nosso dia a dia, não se esqueça de deixar o seu curtir, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos documentários. Aqui revelamos os bastidores do mundo em que vivemos com informação, clareza e profundidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.